Bom, boa tarde a todos, né? É, Nós vamos estar recebendo a Débora Costa Ferreira, que vai estar apresentando o trabalho Opportunistic Political Cycle and Juridical Interpretation. A Decision Fiasco Model with a Study for Brasil. É um prazer estar recebendo ela, doutoranda aqui do programa, né? E passo a palavra para a Débora. Boa tarde a todos, tudo jóia? Eu fico muito feliz e honrada com o convite. Eu fiquei super animada quando o Luciano me chamou. E que eu gosto muito da pesquisa interdisciplinar, principalmente usando as ferramentas da economia, né? Eu fiz meu mestrado em Direito, eu sou formada em Direito e Economia na graduação, fiz meu mestrado em Direito e agora estou voltando para a Economia porque eu adoro as ferramentas que a Economia dá. Assim, é muito, muito legal de pesquisar, então, assim, desenvolver melhor essas ferramentas está sendo ótimo para mim. Esse trabalho, ele entra mais ou menos nessa linha de pesquisa de outras áreas do conhecimento, ou seja, como é que o judiciário ele entra no jogo político de ciclos políticos oportunistas. Então, você junta uma linha de pesquisa bem clássica da economia para trazer um problema atual que vem mais da área do direito e acaba que tem se mostrado muito presente no nosso dia a dia, que é a atuação do judiciário. Assim, ele tem se miscuído em várias situações e tem tido consequências. E isso é bem interessante. Eu refleti muito nessa pandemia, assim, da importância que a gente tem como pesquisadores na área de economia, e numa situação super privilegiada, né, gente? Da gente fazer pesquisas que, de uma certa forma, têm um impacto real na sociedade. E esse trabalho ele se enquadra bem nisso. Assim, eu acho que a prospecção que ele faz, as conclusões que ele tira, eles são muito importantes e eles já trouxeram frutos na realidade do judiciário. Então, eu fiquei muito feliz. A gente primeiro desenvolveu um artigo que foi publicado internamente. Agora, essa versão do paper, ela está no prelo para publicar numa revista internacional, aquela Latin America Economic Review, eu acho que é isso. Latin America Economic Review. E eu vou apresentar a motivação do paper, passar pela literatura, apresentar o modelo e o estudo de caso que a gente fez e traçar alguns exemplos que a gente tem visto na jurisprudência do STF que dão alguma ilustração para esses casos e passar direto para a conclusão. A motivação ela é bem óbvia. O aumento do gasto público dos entes subnacionais tem sido algo vertiginoso nos últimos anos. Se vocês têm acompanhado, assim, tem vários estados que têm apresentado déficit consistente nas contas públicas, com aumentos de rubricas que são assim bem expressivas de grupos de interesse. Então, querendo ou não, funcionalismo público, eles representam, dependendo, até chegam a 80% da parcela do gasto de um estado. E isso faz a gente refletir um pouco o que será que está acontecendo nesses estados que esses gastos públicos têm sido tão desenfreados e, assim, nem com uma lei de responsabilidade fiscal muito bem delimitada, a gente está conseguindo alinhar a política fiscal entre Estado e União para gerar o equilíbrio, né, na sustentabilidade das contas públicas. E esse problema ele perpassa os ciclos políticos, porque, querendo ou não, os incentivos postos para reeleição ou então em eleição, para o cara se candidatar, eles dependem muito do gasto que os eleitores demandam e tudo isso. Vocês estão escutando bem? Tá tudo tranquilo? Eu não estou falando sozinha, não, né? Tá ótimo. Não, tá bom. Tá ótimo. Dá para conferir. Aí, e outro caso que assim, foi muito motivador para a gente nesse estudo foi o caso do Agnello. Não sei se todos são de Brasília, mas no final do governo do Agnello, ele estava completamente sem popularidade nenhuma, assim, ele já via que ele não ia ganhar e mesmo assim ele continuava aumentando o gasto público. Não sei vocês, mas na minha quadra ele recapeou a quadra umas 3, 4 vezes.
E tem o problema das categorias, né? Ele deu aumento para 32 categorias para pagar nos próximos governos. E aí a gente pega a teoria econômica, deixa eu voltar um pouco, né? Então, o que um governante em final de mandato, ele está impopular, ou seja, ele tem baixíssima probabilidade de reeleição. Como é que ele vai se comportar fiscalmente? Ele vai ser responsável fiscalmente ou ele vai ser irresponsável porque ele não tem nada a perder ou ele não tem incentivo eleitoral? Como é que isso se enquadra na literatura? Como é que a gente vai modelar esse jogo para analisar tudo isso? Então, é assim que a gente começa a nossa análise. A gente modela o jogo de um incumbente em final de mandato, variando a sua popularidade. E o que a gente coloca de novo, além dessa questão de uma impopularidade de um governante que, assim, tem baixíssima probabilidade de se reeleger para o próximo mandato? O judiciário. Como é que o judiciário ele atua para coibir ou incentivar estratégias oportunistas dessa literatura de ciclos políticos oportunistas? Então, a primeira literatura que a gente usa, a gente fez um mix das literaturas, né? A gente primeiro vai para essa Political Business Cycle, que começa com Rogoff, e aí tem uma extensa literatura que fala que o incumbente, o político, ele tendo para se reeleger, ele tende a distorcer a política fiscal. O Rogoff lá, ele fala de inflação, de gerar inflação, ou então assim manipular variáveis macroeconômicas para conseguir se reeleger. Então, se ele não se reeleger, provavelmente ele vai deixar tudo como está. Então, ele não vai piorar a situação fiscal ou não vai manipular as variáveis para tanto. Já a literatura de term limits, e essa é bem interessante, ela está bem evoluída, ela parece que hoje em dia tem mais pesquisadores nessa área de term limits. Eu gosto muito desse artigo do Klein Sakurai. O Besley Case foi um dos primeiros, que ele fala que um incumbente que não tem incentivos à reeleição, ele vai fazer o contrário, ele vai relaxar a política fiscal. Por quê? Porque quando ele quer se reeleger, ele quer sinalizar para um eleitor médio que na hipótese dessa literatura é um eleitor que valoriza a responsabilidade fiscal, ele tende a sinalizar que é responsável fiscalmente. Então, no final do seu mandato, ele vai fazer um primeiro mandato muito, muito bom em termos de responsabilidade fiscal, de política fiscal, para conseguir se reeleger. Então, ele deixaria ser frouxa a política fiscal. Já a teoria do Strategic Use of Budget, que vem com Tabellini e Alesina e Tabellini... esse daqui ficou trocado. E a Alesina e Passalacqua, em 2016, o incumbente ele quer a reeleição, mas ele tem incentivos para se reeleger. Ele usa uma estratégia de gerar um déficit para o futuro com o seu viés de gasto público. Ou seja, o eleitor ele vai antever que o oponente ele vai ter muita dificuldade de implementar as políticas públicas que ele se compromete na campanha. Dessa forma, ele maximiza a possibilidade de reeleição naquele próprio mandato. A economia institucional ela vai no sentido de que regras mais restritivas, regras fiscais mais restritivas, instituições mais fortes que controlam o orçamento, tendem a gerar uma situação com menor déficit fiscal como consequência de estratégias oportunistas. Nesse mesmo sentido, há a literatura de Soft Budget Constraints, que começa lá com Kornai, em 1986, e vai se desenvolvendo. O Goodspeed, ele desenvolve bem, ele faz um apanhado legal da literatura. Ele vai mais nessa relação federativa entre entes subnacionais e governo central. Como um ente subnacional tem incentivo de gastar mais e de gerar déficit,
que serão arcados pelo governo central, que é sempre o governo subnacional vai e gasta e depois pede ajuda para o governo central, e aí isso gera um incentivo completamente distorcido. Aí o Slav e o Haudler foram lá e analisaram que a Corte Constitucional dos países, eu acho que, se eu não me engano, é na Colômbia, que eles analisaram que a Corte Constitucional ela teve importância decisiva para esse afrouxamento dessas regras. Então, você sempre gera um incentivo dos estados sempre ficarem voltando para a União para pedir dinheiro. E a Amanda Echeverria e o Gustavo Ribeiro, em 2018, publicaram um paper fazendo uma modelagem de jogos com esse Ballot Game, incluindo o judiciário no jogo, e demonstraram que eles são os responsáveis pelos ciclos viciosos de responsabilidade fiscal dos entes subnacionais. Então, é um ponto de partida bem interessante. O que a gente vai propor aqui é um pouco diferente do que toda a literatura vem falando. Na verdade, a gente vai descolar um pouco do incentivo de reeleição no próximo mandato para jogar para o incentivo de reeleição futuro. A gente vai trabalhar com 3 períodos. Um período em que de final de mandato do governante incumbente, um segundo período que ele concorre e um terceiro período que ele vai voltar. Então, a nossa hipótese é que os incumbentes em final de mandato com baixa popularidade, eles têm o incentivo de gerar os déficits públicos para o próximo governo, para diminuir a popularidade do próximo governante, de modo a maximizar as chances de voltar ao poder em mandatos futuros. E nisso, a nossa segunda hipótese é que o judiciário tem uma importância decisiva. Ele pode tanto flexibilizar interpretações e gerar incentivos fiscais distorcidos ou coibir essas condutas oportunistas, gerando um maior bem-estar social. Vou passar agora para o modelo. O nosso modelo ele é composto por 2 partidos, um partido incumbente e um partido competidor. Π vai ser a probabilidade de reeleição no período no final do período 1 para o período 2. E ela não muda independentemente da política que ele implemente. A gente faz essa hipótese e justifica bem no paper, no sentido assim, por exemplo, no Brasil a gente tem a eleição em outubro, né? Vai que o cara quer fazer uma política fiscal em novembro, ou então em setembro, já não tem mais efeito eleitoral. Ou então que os eleitores eles escolhem com antecedência os governantes, mas no final a gente faz uma extensão do modelo, relaxando essa hipótese e se mantém com o mesmo resultado. E aí, nesse primeiro período, o incumbente ele vai observar a popularidade que ele tem, que não vai mudar independentemente da política fiscal que ele adotar, e ele escolhe entre adotar uma política fiscal responsável e uma política fiscal irresponsável. O que isso significa dentro do nosso modelo? Uma política fiscal responsável é uma política que ela gera bem-estar social e distribui os recursos de uma forma adequada, assim, né? com proporcionalidade. Já uma política fiscal irresponsável, ela vai destinar um montante de recursos para um grupo de interesses específico para auferir benefícios eleitorais em detrimento da população como um todo. Então, vamos colocar como exemplo um aumento salarial e um aumento de remuneração de servidores públicos em uma situação em que as contas públicas não estão equilibradas, né? Isso vai gerar um ônus para a sociedade como um todo, mas um benefício para um grupo específico. E aí, se o incumbente for reeleito, ele vai implementar a política que ele prometeu. Ou seja, se ele prometeu FR, ele vai implementar. Se ele prometeu FI, ele vai também implementar a política. Se ele prometeu FR, ele tem a probabilidade PR de ser reeleito no futuro mandato. Se ele implementar FI, ele vai ter a probabilidade PII de ser reeleito nesse próximo mandato. Mas se o incumbente não for reeleito nesse período T2,
o novo incumbente ele vai implementar uma política fiscal responsável, mas, de alguma forma, vai arcar com a irresponsabilidade do governo se ele tiver implementado, né? Então, se o governo anterior escolheu uma política fiscal responsável, esse novo governante também vai ter uma probabilidade PRR de ser reeleito para o terceiro período. Mas se o anterior tiver feito uma política irresponsável, ele vai ter uma probabilidade PIR de voltar ao poder depois. E aqui, se eleito, né, o governante eleito, ele vai implementar uma política fiscal responsável por hipótese. Deixa eu perguntar para vocês, o vento aqui tá atrapalhando muito? O áudio tá bom? Tá tranquilo? Tá bom. Tá bom? Tranquilo? Tá ok. Tá bom. E aí, nosso modelo, aí, a utilidade, ela é dada pela parcela usufruída pelo governante como cidadão, ou seja, como ele aufere, esse alfa é o tanto que ele valoriza o bem-estar social. Então, é o alfa, o de FR, se ele implementar a política fiscal responsável, e alfa, o de FI, se ele implementar a política fiscal irresponsável. E também pela parcela, se ele for reeleito, e a gente vai considerar o desconto intertemporal quando ele oferir essa utilidade no período 3, né? Então, nosso jogo, ele fica assim, eu vou aumentar ele depois. Então, eu tenho um estado da natureza nesse início, que vai determinar qual que é a minha probabilidade, qual que é a probabilidade de ser reeleito do incumbente. Se esse incumbente, dada essa probabilidade, escolher FR, se ele for reeleito com a probabilidade π, ele implementa FR e, porque ele prometeu, né, segundo a nossa hipótese, isso no período 1. No período 2, ele implementa a FR e ele tem a probabilidade PR de ser reeleito no futuro. E aqui ficam as utilidades dele. A mesma coisa, aí se ele perder 1 menos PR, a gente tem as utilidades do primeiro jogador e do segundo jogador, que é o competidor, né? A mesma coisa aqui, se ele perder, o próximo governante vai implementar o PR e aí vão ter novas eleições. Se o novo governante ganhar, a gente vai estar aqui. Se ele perder, a gente vai estar nesse jogo. Então, usando aquela estratégia retroativa, né, a gente resolve nesse formato. Aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, um exemplo só aqui, né, para vocês analisarem. Se tiverem qualquer dúvida específica, a gente vai passando com mais calma depois. Mas aqui, a utilidade, nesse caso em que o incumbente implementou a política fiscal responsável, foi reeleito e depois conseguiu eleição também no terceiro período, vai ser alfa, o de FR, mais R, que ele ganhou na eleição, mas por ter ganhado tanto em T1, tanto em T2, quanto em T3, ele é 1 mais alfa, 1 mais delta, desculpa, 1 mais delta. E aí o do incumbente por ter como cidadão tido implementado nos 2 períodos, tanto aqui quanto aqui, uma política fiscal responsável, ele termina com essa utilidade. O mesmo vale para a situação em que ele implementa uma política fiscal irresponsável. E aí ele tem a mesma situação. Se tiver qualquer dúvida, vocês verificam. Uma coisa importante também, que eu acho que eu esqueci de colocar no paper, é que essa probabilidade de ser reeleito do incumbente, ela esse PII, ele é maior do que esse PIR, ou seja, se a política irresponsável ela for implementada e o novo competidor, o novo governante, ele não... Deixa eu desligar isso aqui, desculpa. E o novo competidor tiver que implementar ela, ele vai diminuir a popularidade muito mais do que se o incumbente tivesse sido reeleito. E
É uma hipótese assim que se sustenta que o cara vai ter que, além de tudo, implementar uma política que não é dele e não faria sentido. Então, a partir desse jogo, a gente faz 4 cenários. Um primeiro cenário é sem revisão judicial. Então, o competidor, se ele for reeleito, ele vai suportar todo o ônus da política fiscal. E aí a gente faz a análise das utilidades, né, comparando aqui, e vai descobrir nessa relação aqui que o incumbente ele vai escolher implementar uma política fiscal irresponsável sempre que a probabilidade dele ser reeleito for menor do que π1, que esse π1 é dado por delta PL, que aqui é a variação a diferença entre a probabilidade de ser reeleito com uma política fiscal responsável e a irresponsável, no caso do competidor, e aqui a diferença das duas políticas, da probabilidade das duas políticas para o incumbente. E também aqui, ΔU é a variação da utilidade nos dois casos. Então, quanto maior a diferença entre para o incumbente, quanto maior a diferença de popularidade que eu gerar para o incumbente, menor fica aqui meu ΔI. A mesma coisa para a utilidade social, ou seja, se essa variação da utilidade, a depender da política, for maior, então eu vou andar com o meu PI para cá. Então, ou seja, se a sociedade está muito menor com FR, eu vou diminuir o espectro de impopularidade que seria útil para o meu eleitor ou para o meu governante usar nessa situação. Então, assim, em todo esse espectro, abaixo desse π1, é oportuno para o incumbente utilizar a política fiscal irresponsável e, caso contrário, se ele tiver com uma popularidade um pouco maior, ele vai adotar a política fiscal responsável. Num segundo caso, eu incluo o judiciário e coloco o judiciário chancelando essa estratégia oportunista. Um exemplo que eu vou mostrar mais à frente é que o artigo 169 da Constituição, ele coloca como requisitos para aumentar a despesa com pessoal você ter dinheiro no orçamento e ter autorização na LDO. O Supremo Tribunal Federal, ele estava interpretando há um bom tempo que esses requisitos não eram de validade, apenas de eficácia. O que isso fazia? O que isso gerava? O governante em final de mandato, ele dava aumento para várias categorias de servidores públicos e quando era questionado esse aumento no judiciário, o judiciário não invalidava a lei, ele só falava assim, não, isso não é inválido, mas ele só vai ser eficaz quando tiver dinheiro suficiente. Então, isso gerava um ônus para o governo futuro que ele herdava todo esse déficit fiscal dessa política fiscal irresponsável. E aí, numa situação dessa que o judiciário vai lá e fala, não, você vai ter que pagar assim que tiver dinheiro, você gera um ônus político gigante, porque os sindicatos eles vão estar direto batendo na porta, eu quero que implemente, é constitucional, tem que implementar. E o resto da população insatisfeita também pelo fato de você estar com uma situação fiscal delicada, né? Então, na probabilidade, você tira uma parcela, que é esse lambda 2, que aí você vai de uma forma, quando você joga na equação, nessa comparação lá dos jogos, quando você faz a estratégia retroativa, você vai ter um π2 que ele vai ser maior do que π1, ou seja, eu aumentei o espectro de impopularidade, tipo, um mínimo de impopularidade a partir do qual vale a pena implementar uma política fiscal irresponsável. Ou seja, eu tô fazendo com que um cara que talvez esteja um pouco irresponsável tenha incentivos para fazer essa estratégia e se voltar no futuro
prejudicando a situação do próximo governante. No cenário 3, o judiciário ele invalida essa estratégia. E aí ele reduz as forças dos grupos de interesse, porque o governante vai lá e fala, ó, eu queria implementar, que foi mais ou menos até o que o próprio governador de Brasília agora fez com esses aumentos que não foram pagos até hoje. Ele falou, olha, eu queria implementar, mas o judiciário não deixou eu implementar esses aumentos. Desculpa, grupos de interesse, não vou, e o resto da população vai apoiar, porque você vai melhorar a situação fiscal. Então, de uma certa forma, você consegue, jogando na equação essa melhoria na popularidade, você tem um PI3 que é menor do que o PI1, que ele vai reduzir esse espectro em que é vantajoso adotar essa irresponsabilidade fiscal. Num terceiro cenário, ele invalida o quarto cenário, desculpa, eu troquei ele. Um quarto cenário é um que, além de invalidar a política fiscal, essa política irresponsável, ele ainda pune o incumbente. Um exemplo disso é por improbidade administrativa, né? Se o governante, de uma certa forma, ele adota essas estratégias e desrespeita alguns artigos que a gente, analisando, conseguiu enquadrar como improbidade administrativa, ele pode, no limite, ficar 8 anos inelegível, ou seja, ele pode ou ser punido a ponto de não poder se reeleger no futuro, ou, de alguma forma, vai ter um desgaste muito grande na popularidade tanto do partido quanto da pessoa em si. Então, acabou que, por exemplo, o Agnello, nesse caso, ele caiu por improbidade administrativa, mas em um outro processo. Então, ele não conseguiu se reeleger depois, né? E aí, isso vai ser representado por esse lambda 4, que vai diminuir, que ele é maior que o lambda 3, e ele vai atuar aqui, ó, diminuindo ainda mais esse espectro de responsabilidade fiscal. E dessa forma, a gente consegue, modelando os incentivos do jogo, colocando na forma direitinho, a gente vê que você reduz muito a probabilidade de que essa estratégia seja adotada, exceto se o cara tiver com muito baixa popularidade e quiser adotar essa estratégia de se reeleger no futuro. E aí, das extensões, a gente analisa o efeito da política fiscal, se você altera, né, a probabilidade, ou seja, aquilo que a gente estava falando, né, a política fiscal que eu implemento nesse mandato altera a minha probabilidade de reeleição para essa próxima eleição. E aí a gente analisou também, fez uma extensão e viu que continua reduzindo o incentivo de responsabilidade, e uma política fiscal, essa diferença também incentiva uma política de responsabilidade, aumenta os incentivos, né? A gente inclui também a decisão do novo governante, se ele vai ser fiscalmente responsável ou não, é uma possível extensão. Outra extensão é fazer um jogo repetido infinitamente, a gente não fez com 3 períodos, mas daí é facilmente extensível para períodos infinitos. Podemos incluir o judiciário como um agente estratégico e também a ação estratégica de grupos de interesse. E aí você modelar e colocar lá dentro do jogo as utilidades e estratégias de cada um desses jogadores, as jogadas deles, né? E aí, os exemplos que a gente tem aqui no Brasil sobre isso, eu já comentei esse primeiro, né, essa questão dos requisitos do artigo 169 da LRF. Em setembro do ano passado, parece que o Supremo alterou a jurisprudência dele para realmente considerar que é ilegal você dar aumento sem ter dinheiro nas contas públicas, no orçamento, e sem ter a prévia autorização do legislativo. Antes disso, era chancelado. Então, inclusive, o TJDFT analisou no caso do Agnello e falou que era legal.
Uma segunda possibilidade são as interpretações criativas de cômputo de despesa com pessoal. A gente tem visto isso como um grande problema nessa questão fiscal, que tem alguns estados que chegam até 80% da receita corrente líquida de despesa com pessoal, e o limite da LRF é só 60%. O que acontece? Você vai lá, fala que inativo não é despesa com pessoal, mas isso está escrito explicitamente lá na LRF, né? Mas aí vem os tribunais de contas estaduais, que têm alguns problemas de cooptação, e chancelam essa interpretação. Então, tudo isso, de uma certa forma, permite que eu deixe mais frouxas as regras fiscais e continue fazendo políticas irresponsáveis sem ser punido, né? Sem ter as punições da LRF. Que, nesse caso, a punição da LRF é não poder receber recursos federais e não poder fazer convênios e também empréstimos, né? E um terceiro exemplo é a exclusão dos estados de cadastro de inadimplência e alteração de classificação em rankings de responsabilidade fiscal. Ultimamente, são várias as notícias. Agora, no final do ano, o Toffoli liberou várias liminares, tirando vários estados do cadastro de inadimplência e alterando o ranking, ou seja, o São Paulo foi lá e falou, não, isso aqui é injusto o que a STN está fazendo, muda minha nota de C para B, B para A, então tem vários casos nesse sentido, e o STF, por si só, com uma análise perfunctória, vai lá e muda essas sinalizações, esses cadastros, permitindo que os entes continuem a pegar empréstimos em final de mandato e tudo mais, para manter essa estratégia de reeleição. Eu sei que na LRF tem todos esses... tem uma norma que fala que você não pode aumentar gasto público em final de mandato. Tem várias... tem umas 2 ou 3 regras nesse sentido, mas de alguma forma eles conseguem subverter. E um último mecanismo que eu não coloquei aqui também são os restos a pagar e o DEA, né, que são despesas de exercícios anteriores que os governantes simplesmente não anotam a rubrica e acabam e registram só no próximo ano, ou seja, você deu uma pedalada, né, no final das contas. Você foi, gastou e não registrou. E aí é usado em final de mandato. Inclusive, o meu doutorado, o meu projeto de doutorado é justamente na análise dessas maquiagens fiscais sobre as contas públicas em primeiro e segundo mandato. O caso do DF, a gente vê isso bem claramente, né? Que o Agnello ele deu aumento para 32 categorias com 21 bilhões a ser pago em 3 parcelas. O judiciário não invalidou e gerou um aumento de 42% no primeiro ano do governo do Hollenberg. O que aconteceu no final das contas? O Agnello tinha uma popularidade em 2014 de 9%. No final do mandato, o Hollenberg, que tentou implementar uma política fiscal responsável, diminuindo o gasto público nesse período, foi menor ainda. Ele conseguiu chegar a 7% de popularidade e saiu muito pior do que o próprio Agnello. O Agnello não conseguiu voltar ao poder por questões além da vontade dele. Mas, assim, se ele não tivesse caído por improbidade administrativa, ele poderia ter voltado ao poder. Então, a conclusão, né, é de que se a probabilidade de reeleição do incumbente for muito baixa, a estratégia ótima a ser adotada é a política fiscal irresponsável para dificultar a vida do próximo governante e maximizar as chances de voltar ao poder. E o judiciário ele pode ajudar se ele implementar uma interpretação que proíbe essa estratégia e punir o incumbente, ele pode, ao mesmo tempo, atrapalhar, permitir, e quando ele chancela, ele piora ainda mais a situação, porque ele abaixa ainda mais a popularidade do governante em final de mandato nessa situação. É mais ou menos isso, a gente está analisando a possibilidade de fazer uma análise com os dados mesmo, mas é um pouco difícil porque a gente não tem dados do judiciário em si sobre qual foi o julgamento em cada uma das causas, então
tem alguns problemas nesse sentido. Aí, eu acho que é isso, gente. Eu estou aberta a perguntas e agradeço a oportunidade. Obrigado, Débora. Bom, o pessoal que quiser fazer pergunta, quiser escrever a pergunta no chat, eu leio. Ou se quiser falar alguma coisa, se inscreve no chat para... Bom, o Caio Vieira Dantas acabou de se inscrever. Pode falar, Caio. Oi, Débora. Eu queria fazer duas perguntas. Uma é se você acha que o raciocínio que vocês montaram aí para o âmbito estadual, ele se aplicaria também para o âmbito federal, tipo, para a presidência da República. E outra é se você sabe qual foi o software que vocês usaram para montar a estrutura de árvore do jogo, que ficou muito boa. Eu vou de trás para frente. Eu tenho um software top para montar jogo, chama PowerPoint. A gente usa o Bugarin, ele faz todos os jogos no PowerPoint. Aí a gente só segue, assim. Acaba que... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu descompartilhei a tela. Mas é você ficar trabalhando com as setinhas. Não tem um pronto assim para montar a modelagem, infelizmente. Não que eu saiba. Se vocês souberem, até agradeço. Mas a gente faz tudo no próprio PowerPoint mesmo. Faz uma bolinha, setinha, monta o jogo direitinho. E quanto ao federal eu acho bem possível. É a mesma lógica, né? Do subnacional, só que o subnacional tem esse problema como é que chama? De você jogar irresponsabilidade, o que para o governo central, o que piora ainda mais a situação, mas é completamente análogo. E eu acho que, querendo Obrigado. ou não, eu acho que, assim, na prática, você tem a mesma estrutura de jogo, mas as instituições a nível federal, elas atuam de uma forma um pouco mais eficiente. Então, você tem um Tribunal de Contas que é um pouco mais efetivo na interpretação das regras fiscais, você tem uma STN que tem um pouco mais de controle ali. Então, eu acho que tem um problema institucional entre níveis de governo, entendeu? Entendi. Alguém mais? João? O próximo que se inscreveu fui eu mesmo. A minha pergunta, na verdade, é mais uma sugestão de leitura, ou se você já tiver utilizado, você comentar um pouco. Mas, bom, a ideia que você trabalhou, ela é trabalhada no livro do Acemoglu, no Introduction to Modern Economic Growth, e também no livro do David Homer, de ter esse crescimento econômico, né? O Tabellini e a Alesina, eles desenvolvem esse modelo junto com o Pearson e Isnerson lá na década de 90, final de 80, começo de 90, mas um pouco antes disso, em 1975, o Nordhaus, ele desenvolve os ciclos de negócios Ciclos políticos, né? políticos oportunistas. Uhum. Isso, ciclos políticos oportunistas, que dá um desfecho bem próximo disso, né? Também teve um professor Monteiro, que foi da UNB, também desenvolveu um pouco sobre isso. E o Monteiro. E o Posner, o Monteiro não é mais professor da UNB. Eu sei que ele foi professor da UNB porque eu tenho um livro dele da época que ele era professor da UNB, foi também do IPEA, hoje ele está lá nos Estados Unidos. E o Posner, ele um sistema que chama economia do judiciário. Você chegou a comentar sobre essa economia do judiciário? Eu estudo bastante o Posner, mas ele tem uma pegada de análise econômica do direito um pouco diferente, assim, porque não sei, assim, ele usa modelagem de jogos, mas ele analisa as consequências de uma decisão judicial sob uma outra perspectiva. E eu achei melhor, eu até conheço, assim, estudo bastante, que eu gosto dessa área de análise econômica do direito, mas eu achei que não ia ficar tão bom quanto a pegada original do Term Limits, e aí entrar numa literatura mais no core da economia política, sabe? Então,
a princípio, posso até analisar de novo, assim, mas eles analisam muito contratos, né? Contratos, propriedade, responsabilidade aquiliana, né? Esses institutos do direito, né? Tem uma linha de comportamento que vem o Epstein estuda, aí tem uma de comportamento judicial, mas aí é analisar qual é a estratégia por trás da cabeça do julgador para decidir uma situação, que aí entraria justamente aquela extensão que a gente propõe de colocar o judiciário como um agente estratégico. Aí entraria essa literatura, entendeu? Que eu acho que foge um pouco como a gente não colocou eles no jogo interagindo. Entendi, obrigado. O próximo na fila é o Rafael Acipreste. Pode falar, Rafael. Vocês me ouvem? Sim. Oi, Débora, tudo bem? Tudo jóia. Desculpa, eu queria fazer algumas perguntas. Você poderia só, antes de eu fazer a pergunta, voltar na sua apresentação lá, acho que você chamou de cenário 4, mas na verdade era o cenário 3? Isso, que eu esqueci, né? Você faz favor. Vocês estão vendo a minha tela agora? Voltou. Voltou? Voltou. Aqui. Opa. Volta mais um. Mais uma? O cenário 3, então. Ah, tá, porque tinha isso. É o cenário 3 ou 4? Esse aí, nesse que tá. Desculpa se o que eu vou perguntar, você falou antes, eu me confundi, achei que era 18 horas, entrei quando você estava começando esse cenário 3, então, se for redundante, você me perdoe, de antemão. Você falou aí que reduz o apoio popular. Você falou que ele reduz o apoio popular quando ele tem uma política fiscal irresponsável, é isso? Não, ele aumenta a popularidade, né? Essa situação é que o judiciário ele invalida a estratégia fiscal irresponsável. Então, o governante, que é o incumbente, ele implementou uma política fiscal responsável. Exemplo, deu aumento para um grupo de categoria de interesse. E aí, no segundo mandato, o novo governante, aquele anterior não foi reeleito, por exemplo. E aí, esse novo governante, ele questiona no judiciário, poxa, eu tenho que implementar, não tinha a mínima condição não tinha responsabilidade fiscal, não está atendendo às regras, e aí o judiciário vai e fala, não, realmente, essa política, ela é errada, conforme a Constituição, a LRF, e aí, de uma certa forma, você fala para os grupos de interesse, olha, eu até queria implementar isso, mas o judiciário não falou que não pode, então aí você dá uma arrefecida nos grupos de interesse e ganha um apoio popular por ganhar um respiro nas contas públicas, por não ter que implementar 40, sei lá quantos bilhões, né, dessa política anterior. Então, você ganha um maior apoio popular. Ótimo, obrigado. Eu entendi. Porque essa era uma das minhas perguntas. Como é que eu queria que você explicasse melhor essa hipótese de que pelo que você está colocando, que quando você tem um governante que adota uma política fiscal responsável, você vai ter, nesse caso aí, você vai ter automaticamente um ganho de popularidade para esse governante. Por que necessariamente uma política fiscal responsável significa um ganho de popularidade? E eu pergunto isso porque você coloca no exemplo... Esse aqui que você está perguntando, né? Parcela usufruída pelo governante como cidadão, ou seja, que se eu implementar uma política fiscal responsável, eu ganho utilidade. Pois é. E a utilidade é maior se for FR, né? Pois é, porque isso me parece um pouco questionável, estou pensando do ponto de vista político. Brasileiro, né? Você dá um exemplo que contradiz essa hipótese no final do Hollenberg, porque ele supostamente adota uma política fiscal responsável e termina com a popularidade pior do que a da Aguinaldo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre se essas hipóteses, de fato, pode ter alguma relevância, assim, a aderência empírica que ela tem. Aí, tem mais algumas? Aí depois, se talvez seja melhor fazer... Eu posso responder essa primeira? Ela é um pouco tá, extensa, no sentido...
que a literatura, ela toma como base essa literatura tanto de term limits quanto de political business cycle. Eles tomam a hipótese de que o eleitor ele prefere uma política fiscal responsável, o eleitor médio. Então, assim, isso é a base de toda essa literatura. O que, assim, contradiz um pouco com alguns problemas, algumas questões institucionais. A gente adota isso, mas o exemplo que a gente dá no final, ele não necessariamente ele tem a ver com o fato do Hollenberg ter adotado uma política fiscal responsável. Ele tem a ver com o fato do Agnello ter aumentado o déficit fiscal a ponto do Hollenberg não ter espaço nenhum de implementar as políticas públicas que ele se planejou. Então, eu acho que esse estudo de caso ele não mostra em si que ele não foi reeleito porque foi responsável, mas porque ele acabou não tendo espaço nenhum pela hipótese de implementar uma política fiscal responsável de se reeleger, entendeu? Que ele tinha vários projetos e ele passou o governo inteiro tentando ajustar as contas públicas e acabou não conseguindo fazer nada de efetivo, sabe? Mas é que eu me pergunto o seguinte, será que, estou pensando no caso do Brasil como um todo, não, a gente não precisa se restringir ao caso do DF, os eleitores médios, o eleitor médio, de fato se preocupa com o status e tamanho da dívida pública? Eu pergunto isso porque, de fato, é um debate que eu concordo com você. Eu concordo que assim, é uma hipótese questionável também, porque tem um apelo popular muito grande, né? Esses aumentos, Bolsa Família, né? Então, assim, tem esse retorno interessante, mas a literatura ela toma como pressuposto, é uma literatura norte-americana, né, que toma como pressuposto que o eleitor médio ele é informado e ele entende as consequências ruins de uma política fiscal responsável. Eu acho que realmente aqui para o Brasil... Se você falar PIB, é um palavrão, porque eu acho que sim, quase ninguém vai entender sequer o que é isso. Você vai falar de dívida pública, porcentagem, razão, dívida PIB, acho que essas coisas são... Não, e assim, é muito complicado de você entender a lógica da situação. Por exemplo, as manipulações fiscais do governo anterior, federal, eles geraram uma série de consequências que um eleitor assim, que não tem, sei lá, muita compreensão, não vai conseguir entender que é o governo anterior que está gerando essa situação ruim para mim nesse outro governo, né? Então, a gente está colhendo os frutos, às vezes, a economia ela demora, né? Ela demora, mas é inexorável. Então, mexer nas variáveis econômicas, como foi feito anteriormente, ela vai bater 5 a 10 anos depois. E isso não é tão fácil do eleitor perceber, né? Às vezes o tempo da política não é o tempo da economia, né? Então, você não... as coisas não funcionam. É claro, você vê o governante inaugurando obra do anterior e deixando nada para frente. Tá? Sim, são várias coisas, mas eu acho que bom, enfim, você respondeu já a minha pergunta, porque eu fiquei curioso com essa hipótese que não sei se é bem o caso. E aí, nas conclusões, só para eu não me delongar demais, eu achei essa outra hipótese um pouco... assim, também fiquei com dúvida, né? Essa primeira aí, se a possibilidade de eleição dele for muito baixa, a estratégia ótima será adotar uma política responsável para dificultar a vida do próximo governante. Será que esse é o objetivo central? Tudo bem, quer dizer... a gente está considerando um jogo, lembrando um pouco, que a gente está considerando um jogo em que o cara ele não consegue mais mudar sua popularidade para a próxima eleição. Essa é a minha premissa. Então, assim, se eu quiser mudar minha premissa, eu tenho que vir aqui nessa extensão aqui, ó. Essa extensão do efeito da política fiscal na próxima eleição. Entendeu? Uhum. E aí, é um cara, que nem o Agnello, que estava com 9% de popularidade em setembro do ano das eleições. E aí ele fala, o que eu posso fazer, né? Eu não vou conseguir me reeleger agora. E aí ele fala, voltar no futuro. É a única coisa que eu posso fazer agora. Tá, entendeu? Aí a pergunta é, tem algum estudo concreto, sei lá, que tenha perguntado, feito esse tipo de levantamento, ou tem algum registro de que essa estratégia
é adotada? É evidente Pois é. que um governante que faça isso talvez não fale, mas há alguma estratégia de pesquisa para tentar identificar isso, ou se é só uma hipótese teórica mesmo? Não, a gente tá passando para essa área mais, para essa etapa mais empírica, mas assim, pesquisando literatura, eu acho que é algo bem novo mesmo, assim, a gente cansou de pesquisar lá nos Estados Unidos, os revisores do paper acharam super inovadora, assim, nunca tinham analisado nem estrategicamente esse problema, então eu acho que, assim, que a gente saiba, se alguém puder contribuir com isso, será muito bom, mas assim, não conheço nenhum paper nesse sentido. Né, nenhuma análise empírica nesse sentido. Normalmente é mais assim, que nem o Clem Sakurai, ou então o Sakurai, aquele da educação, eles fazem muita análise do déficit fiscal sobre a capacidade de reeleição, né? Uhum. E aí, mas acaba que especificamente no mandato, no período 3, nunca vi nenhum estudo sobre isso. Entendi, porque o que eu fico pensando, o Agnello, a popularidade dele era baixa por inúmeras razões, a gente sabe, e depois ele foi até preso por alguma delas, então... Uhum. Mas, de repente, a razão nem é necessariamente prejudicar o governante seguinte, mas estar gravado na memória do servidor público que ele tenha feito uma coisa importante. E em estados menores, ou estados que os servidores ocupam só parcela relevante, o caso do DF é emblemático. É uma utilidade que provém desse ser lembrado, né? Da memória. Talvez seja um efeito mais de memória do que do efeito de presente de prejudicar as contas públicas. Até porque, no espaço de 4 anos, não é tão irrazoável imaginar que você consegue prorrogar essa situação de responsabilidade fiscal. Entendeu? Alguém poderia empurrar com a barriga essa questão. De repente, eventualmente, o Guinella poderia ter dito, não, vou de fato pagar os servidores, vou tentar colher os frutos disso. Ou ele, não, vou empurrar com a barriga esse déficit até... claro que estados mais apertados, você não vai conseguir fazer isso. Você diz o Hollenberg, né? No caso do DF, ele poderia talvez ter escolhido isso. O que eu acharia bom na época que eu era servidor público, né? Exatamente. Mas, enfim, era isso. Desculpa se eu falei demais. Interessante, não. Pode ser numa extensão do modelo, a gente pode colocar esse parâmetro. Eu acho que pode ficar legal também. Obrigado. Parabéns de novo. Agradeço. Obrigada. Deixa eu parar. Bom, eu tenho mais um ponto, mas tem mais alguém que quer se inscrever? Alguém que vai falar alguma coisa? No chat que ninguém mandou nada ainda. Tem mais algum interessado em se inscrever? Bom, eu vou fazer a pergunta, na verdade, mais um comentário, né? Enquanto as pessoas alguém se mostra interesse. Você perguntou se alguém já fez essa relação mais empírica, né? Tem uma universidade nos Estados Unidos, chama Rice University. O doutorado dela é especializado em áreas de teoria do voto e ciclos políticos. Principalmente uma professora que chama Eraslan, Eraslan. Além do departamento inteiro trabalhar com essa parte de econometria aplicada com relação à teoria do voto. Talvez valha a pena você olhar lá, eu não sei se vai ter especificamente o que vocês estão procurando. Mas legal. Eu sei que esse departamento, principalmente o PhD e o doutorado dessa instituição, é focado nesse sistema de voting theory. Legal. Rice de arroz? Rice University, Universidade do Arroz. Triste. Tá bom. Não conhecia. Ela fica em Hudson, no Texas. Houston. Legal, vou procurar. É uma universidade menor, mas eu sei que eles têm várias publicações nessa área. Eles têm avançado bem nessa área. Eu pesquisei um pouco sobre isso, eu fiz o meu TCC
numa linha de teoria do voto e relações de ciclos políticos, pode te ajudar. Talvez, pelo menos, você achar alguma coisa. Obrigada pela dica. Nada. Tem mais alguém que deseja se inscrever? Mais perguntas? Eu esqueci de comentar que, assim, acabou que a gente colocou em uma peça de uma manifestação para o STF sobre colocando essa modelagem de jogos, e isso foi um dos responsáveis pela alteração do posicionamento do Supremo. É o que eu estava comentando, assim, de mudar a realidade, né? Então, a gente está tentando, assim, sempre fazer coisas que tenham algum impacto na realidade. A gente está sobre essa parte das interpretações criativas da LRF. Eu entrei agora pela AudTCU, que é uma associação de auditores do Tribunal de Contas da União, mostrando uma modelagem de jogos das consequências negativas dessa interpretação criativa, né? Que tem uma ADC do Novo lá no Supremo questionando justamente essas interpretações que são obviamente inconstitucionais. Então, a gente pode, de uma certa forma, apoiar nessa área, sempre que puder. Fiquei curioso. Vocês mandaram para algum ministro? Entraram como amicus curiae? O que foi? Amicus curiae. Amicus curiae é um formato muito legal de participar. Esse daqui, que alterou a interpretação, foi pela atuação do DF mesmo nessa ação. Aí eu ajudei um amigo meu e a gente entrou. Mas a amicus curiae é a melhor forma de ter uma participação acadêmica no judiciário. O Bugarin, inclusive, ele já participou em uns 3 ou 4 audiências públicas do Supremo sobre a questão da reeleição ou a questão do financiamento de campanha. Então, é bem interessante, assim, dependendo, a gente podia até depois, no direito tem um grupo que faz muito isso, então na economia a gente pode meio que se juntar a eles ou pensar em alguma estratégia assim, tipo, ver um negócio bem absurdo, ver o que o judiciário faz uma modelagem, analisa os impactos e manda para lá, né? É uma possibilidade. Entra como amicus curiae. O problema é o pessoal do direito aceitar e tentar entender as fórmulas, né, as coisas, nosso modelo. Mas agora eles estão gostando. Tem agora um grupo de Direito e Economia, começando, se quiser... Qual grupo? É o da Ana Frazão ou é do Marcos Faro? Não, é da Amanda do Fernando Meneguin e da... Deixa eu ver aqui, eu esqueci o nome dela. É do Direito Amanda da UNB? Flávio, ela é do Direito da UNB, chama Grupos de Estudos em Direito e Economia. É Amanda Flávio e Fernando Meneguin que estão coordenando. É bem interessante. Qualquer coisa, vocês me mandam uma mensagem. Eu peço para eles. E aí, eles estão com um plano de ter uma agenda de entrar como amicus curiae em umas ações importantes. E lá só tem jurista, né? Se a gente conseguisse colocar mais economista, eu acho que ia aumentar a graça do debate, né? Bom, a Maria Luísa, ela quer dar um recado? Quero. Pode falar, Maria Luísa? Antes de falar, eu queria parabenizar a Débora. Foi muito bom o seminário. Eu não tenho muitos comentários a fazer, porque esse tema é completamente novo para mim. Mas eu concordo muito quando você disse que as pesquisas têm que ser pensadas para ter um impacto maior na sociedade. Eu acho muito importante isso, concordo. E você encerra o primeiro ciclo de seminários que a gente montou. A gente teve 4 apresentações, uma de cada linha, e a gente já está com o cronograma fechado até dezembro, com outras apresentações, com pessoas também de todas as linhas. Então, eu queria convidar todo mundo. E a gente criou um grupo no Telegram, eu mandei o link aí nos comentários, e esse grupo, ele é para
que outras pessoas também participem, né? Porque a gente está divulgando nos grupos que a gente conhece, que são dos doutorandos da FAF, principalmente, né? E esse grupo, se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas de outras universidades, ele é justamente para isso. Pessoas que não participam desses outros grupos poderem participar e acompanhar as informações que a gente vai dar. Eventualmente, também esse grupo podem ser compartilhadas outros eventos relacionados, né, com a nossa área. E é isso, foi um sucesso. Acho que a Daisy saiu, mas o Luciano está aqui ainda. Nossos seminários foram um sucesso, a gente gostou muito da participação de todo mundo e convidamos para os próximos. E parabéns, Débora. Obrigada.